Graça e paz, amados irmãos. Qual o motivo de tantas frustrações em nossas vidas? Por que, como seres humanos, nos frustramos tantos? É sobre esse assunto que gostaria de tratar neste vídeo. Vamos para a palavra do Senhor. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 15, Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e surgiram coisas novas, eis que tudo se fez novo. Amados irmãos, o que aprendemos com esses dois versículos citados pelo apóstolo Paulo? Aprendemos que Cristo morreu por nós. Cristo morreu para que nós pudéssemos ser perdoados de nossos pecados, para que nós pudéssemos ser lavados e remidos pelo seu sangue, purificados, para que nós pudéssemos alcançar a redenção e ter a salvação através da sua morte de cruz. Cristo morreu para que nós pudéssemos entrar no reino do céu. É o que João pregava. Mateus capítulo 3, versículo 2. João Batista pregavam: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. O reino do céu chegou até vós. Cristo morreu para que nós saíssemos de um mundo de treva e pudéssemos viver na sua maravilhosa luz. E é este reino que Jesus nos ensina a buscar diariamente. Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o teu reino e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as coisas fúteis dessa vida, a qual necessitamos de maneira natural, será acrescentada em nossa vida. Mateus capítulo 6, versículo 10, ele vai nos ensinar como orar ao Pai, e ele nos ensina a buscar este reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nos ensina a buscar o reino de Deus em nossa vida em primeiro lugar, e que a vontade que seja feita em nossa vida seja a de Deus e não a nossa. É o que a palavra do Senhor nos ensina: buscar a viver a vontade de Deus, buscar a viver a vontade de Cristo. A nossa vida deve ser cristocêntrica, e aquilo que nós buscarmos deve ser a vontade de Deus, e não priorizar as nossas próprias vontades. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, Senhor. Mateus capítulo 10, versículo 39, Jesus diz que quem achar a sua vida, perderá. Aquele que viver a tua própria vida, irá perder a tua vida. Aquele que viver neste mundo buscando as suas próprias ambições, buscando conquistar todos os seus sonhos e esquecendo da vontade de Deus, colocando o teu ego em primeiro lugar, as tuas ambições, irá perder a tua vida. Mas aquele que perder a tua vida por causa de mim, achará. Aquele que perder a sua vida terrena. Isso não quer dizer que você não terá as suas coisas na terra, que você não terá o seu trabalho, que você não terá sua família, que você não terá relações e ciclos sociais na sua vida. Mas isso quer dizer que você priorizará o reino de Deus, que você irá priorizar Cristo acima de tudo. Perder a sua vida terrena, entender que tudo é passageiro, mas que o teu tesouro está guardado no céu e que lá a tua vida é eterna. Que lá a traça não come e o ferrugem não o corrói. O próprio Senhor Jesus, quando esteve nesta terra, ele dizia que a sua vida consistia diariamente em fazer a vontade do Pai. Em João capítulo 4, após os discípulos insistirem para que ele comesse, Jesus no versículo 34 lhes responde: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. João capítulo 5, versículo 30, não posso fazer coisa alguma por mim mesmo, conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Dentro dos ensinamentos bíblicos que temos deixado por Deus, enxergamos qual é o nosso problema. Enxergamos o que nos faz ter tantas frustrações em nossas vidas. São tantas decepções, tantas tristezas que nos temos passados. E enxergamos que o problema está em nós mesmos. O problema é o pecado que habita em nós. O problema é que, ao contrário do exemplo do nosso Senhor Jesus, de viver para Deus, de buscar o teu reino em primeiro lugar, de buscar a tua vontade em nossa vida acima de tudo, de buscar fazer a tua vontade e de encarar a tua vontade como o alvo principal de nossa vida, de nos contentar com a tua vontade, com a tua graça, nós diariamente buscamos viver nossa própria vida, ao contrário do que o apóstolo Paulo ensina em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, que aquele que morreu por nós, Jesus, que morreu por nossos pecados, para que nós pudéssemos encontrar a redenção, morreu para que nós não vivêssemos mais para nós, mas para que nós pudéssemos viver para Ele, para a glória dEle. E aqueles que assim vivem são novas criaturas. Aqueles por qual Jesus morreu não vivem mais para si, são novas criaturas que agora vivem para Ele, para a glória dEle. Por Ele, para Ele e para Ele são todas as coisas. Mas nós somos egoístas. Nós, ao invés de procurar viver o reino de Deus, procuramos viver o reino do nosso ego. Ao invés de deixar Jesus reinar em nossos corações, deixamos o nosso próprio ego materialista, humano, falho, caído, pecador, reinar nossa vida e nossas direções. É por isso que diariamente estamos frustrados. Nunca estamos satisfeitos com nada, seja em nossa casa, em nosso casamento, em nosso trabalho ou até mesmo na igreja. Nada nos agrada, seja os louvores, seja a palavra, seja qualquer coisa que uma pessoa te diz, ou até mesmo porque deixou de dizer, talvez de te cumprimentar, é motivo de ficar magoado, de não querer mais olhar para a cara da pessoa, de conversar, é motivo para que o teu mundo acabe. Isso tudo mostra que você vive o reino do teu ego e não o reino de Cristo, porque você procura seguir aquilo que te dá prazer, você procura seguir aquilo que vai te satisfazer e não fazer a vontade de Deus. Você acha que é o centro das atenções, que tudo gira em torno de você e não de Cristo. A palavra do Senhor, em 1 João, capítulo 2, versículo 15, vai dizer: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A sua carne é caída, pecadora. Se você procura satisfazer a sua própria vontade, a vontade do seu ego, sempre vai tender em procurar fazer e buscar as coisas do mundo, a qual se torna inimigo de Deus, pois a palavra diz que aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo, e o que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E a palavra nos ensina, Gálatas 5, que as coisas da carne, as obras da carne é diferente, contrária às obras do Espírito, as obras de Deus, que são os frutos de Deus na nossa vida. E que quando a gente fortalece o Espírito em nossa vida, ele vence sobre a carne. Mas quando fortalecemos a vontade da carne, ela vence sobre o Espírito, porque é uma guerra diária e constante. A carne limitando contra o Espírito contra a carne. E o Senhor Jesus já nos dizia que não tem como servir dois senhores. Mateus capítulo 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Você não pode servir a Deus e ao seu ego. Você não pode servir a Deus e ao mundo. Você não pode ter Deus reinando em seu coração e o seu ego. O seu coração, trono da sua vida, não pode estar dividido.
Deixe Deus reinar no seu coração. Deixe Deus reinar na tua vida. Deixe que Deus seja o centro de tudo para você. Abandone o reinado do seu ego, em que faz você pensar que tudo deve ser feito conforme a tua vontade, conforme te agrade. E que se algo não saia do seu jeito, você está frustrado, você está decepcionado, triste. Mas deixe que Deus reine em sua vida. Busque a vontade de Deus acima de todas as coisas, busque o teu reino, e a graça de Deus será suficiente em sua vida. É o que Deus responde para o apóstolo Paulo, após Paulo pedir 3 vezes que o espinho da sua carne seja retirado. Talvez o espinho na sua carne esteja te incomodando, algo que faz você não entender que a graça de Deus é o suficiente na sua vida. Deus responde a ele: a minha graça te basta. E que a graça de Deus possa bastar para a sua vida. Assim o poder de Deus se aperfeiçoará na sua fraqueza. Basta você deixar que Deus seja rei na sua vida, que a vontade dele prevaleça, e não que ele seja seu servo, que ele seja um meio de você obter os seus desejos. Deixe que no seu coração o amor de Deus possa fluir na vida de outras pessoas, e que você possa cumprir os mandamentos de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Que a vontade de Deus seja feita na tua vida, que a graça de Deus seja sobre si, e que o Espírito Santo te console e te guie todos os dias de sua vida.